Isaías capítulo 40, todo o capítulo, amém? A leitura é um pouco longa. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, brandai-lhe, que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outreiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, cai sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncia boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncia boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como um pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. Quem na concha da sua mão mediu águas e tomou a medida dos céus a palmos. Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou quem como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para o holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera mesmo do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives cobre o ouro, e cadeiras de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis, porventura, não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus com a cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna a nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, e já secaram quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Santo? Levantai os olhos, levantai ao alto os olhos e vede quem criou todas as coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, a quais ele chama pelo nome, por ser grande em poder, ser grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos
caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem como asas, com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe a mensagem e o pregador, amém? Mas eu queria simplesmente atinar a igreja e orientá-los de forma bem panorâmica, né, acerca de Isaías, né? Isaías, na verdade, é um profeta diferente de Amós, que era um boiadeiro, diferente de, como é que diz, do Jeremias, que era o tido como profeta chorão, profeta de calabouço. O Jeremias, diz os historiadores, que era profeta realmente mais elitizado, né? E era profeta que andava nos palácios e que de fato foi escolhido por Deus para ser profeta messiânico, né? E de fato esse texto que aqui Samuel acabou de ler conosco, ele mostra justamente essa diferença entre os ídolos e Deus. Tem muitas verdades implícitas no texto, porém o que eu quero aqui trazer à tona é nós vermos que o Senhor quer mostrar que Ele é incomparável. Amém? Que não existe ninguém, nada, absolutamente nada que pode comparar a sua supremacia, a sua singularidade. Falta-nos vocábulo para dizermos quem é Deus. Falta-nos conceito teológico, filosófico e qualquer outro conhecimento que tente conceituar quem é Deus. Mas é o que eu vou aqui só com vocês crescermos e aprendermos algumas verdades acerca da singularidade de Deus. E diante desse meu desafio com vocês em construirmos essa verdade, né, esse princípio, eu quero nortear a minha fala, a minha homilia com essa frase: unicamente Ele é o eu sou. Se existe um termo, na minha percepção, que poderia conceituar quem é Deus em sua totalidade, eu não diria totalidade, mas que se aproxima um pouquíssimo, eu diria que a palavra eu sou poderia, no mínimo, exprimir um mínimo, né, do que de fato é esse Deus. Esse Deus que de fato te trouxe aqui. Esse Deus que você está sentado aqui para adorar. Não o ídolo. Não Baal. Não Astarote. Não Dagon. Não as imagens e os ídolos impostos ao longo da história humana. Mas ao alto existente. Dá para se compreender isso? Nós não estamos aqui para cultuar uma pessoa que foi invenção, mas um Senhor que nunca teve começo e nunca terá fim. Eu dizia a Samuel, quanto mais nós entendemos quem é Deus, mais entendemos o quanto nós não somos nada. Porque à medida que a gente amplia Deus, a gente vai nos distanciando e vendo, Senhor, quanto Tu és tão grande e quanto eu sou insignificante. E aí eu fico pensando, num culto como esse, a gente tem 24 horas e a gente coloca 1h30 para o culto, e nesse culto, nessa 1h30, tem que ser exclusivamente, não só 1h30 para Deus no culto, mas como é que num culto você tem 1h30 e nessa 1h30 você não tem exclusividade 100% para o Senhor? Não é uma coisa estranha? Para esse Deus que é tão dinâmico, esse Deus que é tão incomparável, para esse Deus que tem realmente um conceito que nós não conseguimos entender em sua plenitude. E aí eu queria, de forma bem introdutória, lembrar do episódio em que o Senhor chama Moisés para, como é que diz, para levar a palavra, no caso a Faraó, lá em Êxodo 3:14, e ali ele disse algo muito interessante. Eu vou dizer o que a Faraó? Vou dizer que há um dos deuses a mais mandou. Eles estão, diga simplesmente que o eu sou o enviou a vós. Isso é muito profundo, isso é muito tremendo, em saber que o eu sou está aqui.
em saber que eu estou falando no nome de Eu Sou, em saber que junto ao louvar, não está louvando senão a Ele. Não, pastor, mas se louva a Ele e mais alguma coisa, tem que se louvar 100% a Ele. Eu disse e reitero nas minhas falas tão prolixas, o altar de Deus não pode ser dividido. Um culto não pode ser dividido para Deus e para os ídolos, tem que ser exclusivamente para Ele. Por quê, pastor? Porque tudo foi feito por Ele, por meio dEle e para Ele, meus queridos. A gente tem que ser isso bem evidente, tem que ser bem claro, bem mastigado e sobretudo vivido na minha e na tua vida. Aquilo que a gente aprendeu ontem na escola bíblica. Não meramente num culto, não num momento religioso como esse, mas a vida como um todo tem que ser atribuído ao Deus tremendo, alto existente, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Isaías nos faz evidenciar isso, o quanto Ele é o Eu Sou, o quanto Ele é grande, o quanto Ele é singular, o quanto Ele é tremendo, e aí Ele testa só algumas coisas para mostrar quem é Deus, mas Ele é infinitamente muito mais do que isso. E a primeira coisa que eu quero ver, o primeiro ponto, é que a grandeza dos mares é insignificante diante de Deus. E veja bem comigo o verso 12, do capítulo 40 do profeta Isaías, que nos diz assim, olha, que mediu na sua concha de sua mão, não, que mediu na concha de sua mão as águas, e as tomou as medidas dos céus a palmos, recolheu numa medida o pó da terra, pesou os montões com pesos e os outeiros em balança. E aí ele não faz a evidência só os mares, mas faz aos astros e diz, olha, a água, essa água que a gente diz que é tão imensa, que é tão incalculável praticamente, mas ele mediu na concha das suas mãos. É uma expressão, não que Deus literalmente mediu, mas isso mostra que, olha, as águas do mar, se fosse para ser medido, se existe uma coisa que conseguia pelo menos sondar a dimensão do mar, ele diz, eu simplesmente calculei aqui, na concha da minha mão. Está vendo esse universo infinito? Está vendo essas extremidades das galáxias, das Via Lácteas? Simplesmente eu medi, não foi há anos-luz, Samuel, como a ciência tenta mudar. Medir. Não se mede nem a metro, não consegue se medir, vamos supor, a quilômetro, a milha. Mas se eles criaram um termo chamado ano-luz, é o que eles podem mais medir em dimensão de espaço. Aí Deus diz, eu simplesmente medi, simplesmente com o quê? Com um palmo. Dá para se entender como esse Deus mediu o universo com um palmo. E esse Deus do universo autoexistente, Ele está aqui presente entre nós, para o adorá-lo, para nós o adorarmos. E aí eu fico vergonhoso, eu me envergonho, quando eu vejo um muçulmano adorando ao Deus fajuto, Alá. Eles se prostam, eles na terra quente do deserto, pode ter uma guerra, 3 vezes no dia, eles se prostam em direção a Meca e ora. Aí eu fico vendo, tem crente que se envergonha de se prostrar. Vamos fazer agora um momento de oração agora. Num culto dominical, vamos fechar as portas e vamos dobrar o joelho. Não, mas no domingo. A gente não é melhor estar sentado, acolchoado, com ar-condicionado, com calor escaldante como isso. Eu quero dizer, nós estamos diante do Eu Sou, e diante dele a gente tem que se dobrar. Mas mais do que dobrar o joelho, se dobra o seu ego, o seu ser, a sua vida, e diga, Senhor, eu sou um miserável. Lembra daquele publicano? A Bíblia diz que enquanto o fariseu se achava grande, se achava imenso, o publicano nem ao céu conseguia olhar. E eu tenho que fazer da mesma forma, eu nem ao céu consigo olhar, porque esse Deus, Ele sempre será grande diante de mim, eu sempre serei miserável diante desse Deus. Aí não chegue diante de Deus com pompa, não chegue diante de Deus batendo no peito, eu sou um bom dizimista, eu sou um bom pastor, eu sou um bom crente. Não, nós somos miseráveis pecadores, indignos, e devemos pedir a esse Senhor infinitamente perdão dia após dia. Amém, amados? Porque hoje simplesmente nós estamos inversando valores.
Deus, de fato, eles estão tornando o homem servo. E o homem está querendo, sonhando, galgando o estado de Deus. Nunca serão deuses. Porque esse próprio termo Deus não existe. Existe ídolo, Baal, coisa imunda. Deus é singular. Deus é único. Deus só é Deus de fato, porque Ele nunca teve começo, nunca teve fim. E aí eu sempre digo, eu acho que a gente dá muita trela ao diabo, que é inimigo da igreja, que é inimigo nosso, mas eu acho que seria um status muito grande para ele dizer que ele é inimigo de Deus. Ah, pastor, quer dizer, o senhor quer dizer que você agora está dizendo que o diabo não é inimigo de Deus, porque Deus não tem inimigo. Dá para assim dimensionar isso? Deus não consegue ter inimigo, por quê? Porque Deus é infinitamente grande. Quem poderia ser o inimigo de Deus? O diabo eu posso dizer que é inimigo da igreja, que é inimigo meu e teu, porque nós somos fracos, e o diabo realmente é muito forte diante da gente. Mas lembro de uma coisa, quando esse ser tão forte vem para me dragar e me destruir, aí aparece o leão da tribo de Judá, aqui não. Lembra que ele fez com Jó? Toque, mas só onde eu designar. Eu quero dizer que esse Senhor que está aqui para ser adorado por mim, por ti, o Senhor do universo, Ele tem controle de tudo. O comando está em suas mãos. Aí ele deixa bem claro, os mares eu meço com a concha das minhas mãos. O universo, o espaço, eu estou medindo com os palmos. Isso mostra, de fato, o mínimo de quem é esse Deus. E aí eu me envergonho mais uma vez. Eu fico vendo o quanto Ele é tão grande. E se eu estou tentando ver o que Isaías viu, que Isaías não consegue ver nessa dimensão plena. E muito menos eu consigo enxergar numa dimensão tão profunda quanto Isaías. Mas você está vendo que nos falta palavra para mostrar quem Ele é. Quer uma prova disso? Quando Paulo foi levado ao terceiro céu, em uma visão, a Bíblia diz que ele viu coisas inefáveis. Olha, não foi nem Deus que ele viu, mas a beleza da morada celestial. Ele diz, quando vi, diz, não tenho nem como descrever, não tem vocábulo. João, da mesma forma, quando viu um anjo, não viu Deus, um anjo, ele se prostrou e tentou adorar o quê? O anjo. Imagine quando a gente vê o Senhor face a face. Isso é lindo. Isso deve nos impulsionar a dizer, eu sou a pessoa mais vitoriosa no mundo, um dia em que eu verei a essência, o autor do próprio universo. Não simplesmente é alguém que de fato tem vida, mas que é a própria vida. Onde Jesus deixou bem claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a essência, mas mais do que a essência, Ele é a própria vida em si. Amém? Porque tudo foi criado por Ele, como eu disse, e para Ele. Cristo, de fato, é a imagem, encarnada de Deus entre nós. E Cristo, de fato, é Deus tão quanto o Pai e quanto o Filho. Amém, amados? E aí veja a grandeza dos mares, as grandezas da terra, a grandeza dos montes, a grandeza do próprio espaço. Ele usa aí linguajar e medidas humanas para mostrar quem é Deus. Palmo, concha das mãos, balança. Já imagina uma balança para pesar o Everest? Poderia ser em tonelada, não. Ele bota aqui em grama, em coisinha assim. São semelhantes do que? O pó da balança. Um pó numa balança não altera nada. É como esses montes que vocês dizem, tão grandes, as cordilheiras dos Andes, são poeira diante desse Deus tremendo. E aí eu te pergunto, eu tenho um problema? Tenho. Mas diante desse Deus, esse problema não existe. E eu e você muitas vezes ficamos desgastados. Mas lembre de uma coisa, existe um ser no comando. E esse ser, ele tem todo o controle em suas mãos.
E eu e você tem que aprender a descansar, saber. Um dos maiores problemas do ser humano hoje, sabe o que é? É porque nós persistimos em achar que nós temos o controle. Sabia disso? Nós achamos que temos controle da vida. Ou não? A gente acha que olha, eu só vou morrer quando tiver 100 anos. Você pode morrer com 30. E se Deus designar que você morrer com 30, você pode ter o melhor plano de saúde, como eu já disse, você morre na hora. Mas eu estou com taquicardia, disse, eu vou morrer agora. Não, se tiver marcado, pode levar para o Albert Einstein. Não é isso? Mas a gente vive como a gente tivesse o controle. Eu vou morar mais perto do hospital, porque alguma coisa é melhor, correr para lá. Como o hospital, né? Como o médico, como a medicina. Quem tem o comando da vida é Deus. Tem pessoas que tinham tudo para morrer, estão vivos. E tem pessoas que tinham tudo para viver, estão mortos. Porque Ele mostra que Ele é o dono da vida. Ele que sopra assim. Mas quando Ele puxa assim, fica só o pó. Eu quero dizer a você, vamos descansar e saber que Ele está no comando na minha vida, na tua casa, na tua família. Nada foge do controle dEle. Amém, amados? E aí, vamos compreender como Isaías nos mostrou quem é esse Deus, através dessa grandiosidade. Segunda verdade, Deus necessitou de ajuda na execução de sua obra. Aí eu faço uma interrogação: será que Deus precisou de alguém para executar? E mais do que executar, Deus precisou de alguém para planejar? Porque todos os projetos bem feitos, antes de eles serem executados, eles são arquitetados. Aí tudo que a gente imagina de alguma coisa, tudo já está arquitetado pelo Senhor. Tudo já está dentro do prazo de validade. Vocês sabiam disso? Nós temos um prazo de validade. Como qualquer objeto desse aqui que tem aí. Você está sentado num banco que tem um prazo de validade. Um microfone que tem um prazo de validade. Você, como projeto de Deus, tem um prazo de validade. E Ele executou, primeiramente Ele projetou. Ah, pastor, o senhor quer dizer que eu não consigo fazer nada, nada está sob meu controle? Não, está tudo sob o controle dEle. Em alguns momentos Ele nos dá a vontade permissiva, mas a vontade permissiva dEle, em nenhum momento pode anular a vontade absoluta dEle. Porque se eu disser que Ele não é absoluto, eu estou dizendo que Ele não é Deus. Amém, amados? E aí é muito complicado, porque está o grande conflito entre Deus e o ídolo. E eu quero sempre tomar o lugar de Deus. Mas eu sempre vou ser vaso, servo, barro. Ele sempre vai ser oleiro, Senhor, queira eu ou não, admitindo você ou não. Ah, eu não creio nisso, não tem problema, vai continuar sendo assim. Porque é uma lei, é algo designado por Ele. Amém, amados? Acompanhe comigo o verso 13, por favor. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro que o ensinou? Observa aqui, ele usa a palavra Espírito, porque o Espírito é aquele que consegue sondar, dimensionar os lugares mais recônditos do ser. Eles olham, quem foi de fato, né? Quem de fato guiou o Espírito do Senhor? E quem foi o seu conselheiro que o ensinou? Ensinou o quê? A Deus projetar uma coisa antes de se fazer. Tudo que existe no universo antes foi projetado por Deus. Dentro da ação de Deus. E Deus simplesmente, onde encontrou água, onde oxigênio para botar na água, onde encontrou nitrogênio. Sabe o que aconteceu? Eles, faça-se. E o que aconteceu? Se fez. Tinha escuridão, eles, haja luz, houve luz. Não tinha terra, mas eles, haja terra.
E aí muitas pessoas ignoram a gente. Ah, quer dizer que Deus simplesmente fez tudo e depois fez um boneco de barro, né? Aí ignora que a gente acredita, né, na ideia bíblica que Deus soprou do boneco de barro. Aí eles dizem que nós somos idiota, ultrapassados. Aí eles acreditam que nós viemos de uma mutação, que não sei o que aconteceu, de uma ameba, dessa ameba criou um rabo, e depois umas asas, e depois chegou no macaco, do macaco chegou até a gente. Agora não sabe quando cai o rabo do macaco, não sabe como, simplesmente sabe que é da ameba, e não sabe de onde essa ameba veio. Eu só sei de uma coisa, não existia nada, mas antes de nada existir, sempre existiu um Senhor autoexistente. Ele diz, faça-se. E eu louvo a esse Deus, que quando Ele foi fazer o universo, tudo, Ele fez de forma assim, bem aleatória, mas quando foi fazer eu e você, Ele só, façamos. Ele ali, ó, amassou. Ele não fez, como é que eu posso dizer, de forma em série, mas Ele fez com uma artesã, moldou e ainda fez, sabe o quê? Com as suas mãos, ele depois o quê? Soprou o fôlego que é a vida, vindo dele. E saiba que você não é um boneco de barro, é um animal, como a ciência quer dizer. Nós somos um animal, não, nós somos homens, mulheres, a coroa da criação, a imagem desse Deus que eu estou dizendo aqui. Se existe uma coisa mais parecida com Deus, é quem? Somos nós. Não é algo tremendo? Esse Deus tão transcendente, esse Deus tão tremendo que não tem coisa. Olha, você quer ver Deus, olhe para o homem. Ah, pastor, mas os atributos ali não eram os atributos morais? Sim, mas Deus, quando Ele diz, olha, quer ver o Pai, olhe para quem? Para o Filho. E qual a imagem que nós temos de Cristo? A imagem transcendente dele? Ou imanente? Imanente, homem. Aí lembre-se que enquanto o diabo diz que a gente não vale nada, nós somos a imagem desse Deus tremendo, auto-poderoso. E um dia Ele diz, eu vou viver eternamente com vocês na minha casa. Aí mesmo que você mora num casebre hoje, mesmo que você more onde for, lembre de uma coisa, um dia você vai morar nas mansões celestiais, um dia os portais vai se abrir e vai entrar a igreja redimida, ornada, e de fato eleita, como a Bíblia de fato nos assegura. Amém, amados? E aí lembre-se, como diz o texto ali, como podemos olhar para Deus, como podemos ter conselho com Ele, quem de fato deu a Ele entendimento, o verso 14, quem de fato deu a Ele alguma dica para fazer algo. Deus não precisa de nada, Deus não precisa de conselheiro, Deus não precisa absolutamente, simplesmente Ele pensa e faz, e melhor dizendo, nem a ideia do pensar para Ele, simplesmente Ele faz, porque a ação de Deus é uma ação atemporal. Por isso que o próprio conceito, quando ele deixou bem claro a Moisés, diga a Faraó, aquele petulante, que eu sou. Ou seja, diga para ele que o Deus, o qual está sendo revelado a você, é um Deus atemporal. Quem está dizendo aqui, não é um Deus do passado, do presente, do futuro. É o Deus atemporal. É o verbo ser nos 3 tempos. Diz esse indivíduo aí, que engole isso aí, olha. É os 3. É a ação do tempo. Passado, presente. Para Deus nada é passado. Para Deus nada é atrasado. Ah, pastor, Deus não atrasou. Não, Deus sempre é presente. É já. Amém? E vamos aprender mais de Deus, como diz Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E quanto mais você conhecerá de Deus, mais você vai dizer, rapaz, quanto Ele é grande. Onde é que eu vou aprender mais de Deus? No céu. Vai continuar aprendendo, vai na eternidade. Se existe uma coisa que a gente vai lá, é continuar, querer saber quem é Deus. E quanto mais a gente vai descer,
mais a gente vai de fato, vai entender o quanto Ele é grande. E Ele sempre será supremamente grande, infinitamente e suficiente. Amém, amados? Aí falta-nos realmente qualquer tipo de coisa para dizer quem Ele é. Seja na instância terrena, sejamos nós transladados ao céu, lá Ele sempre será infinitamente grande, né? Amém? Eu vejo muitos crentes, no céu como é que vai ser? Eu vou abraçar Jesus, oh Deus. Eu não sei, eu só sei que é algo que você não tem como explicar de conceito humano. É algo que foge à realidade humana. Simplesmente, né? A Bíblia diz o que nós pensamos, o que veio ao ouvido, o que veio ao pensamento, nada pode se comparar. Porque o céu, e muito mais do que o céu, o Senhor que fez o céu, Ele é infinitamente grande e tremendo. Amém, amados? O verso 13, quem guiou o Espírito do Senhor, como foi o seu conselho que o ensinou, com quem tomou ele conselho, e lhe deu entendimento, e ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse o conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento. Aí mostra aqui que de fato ninguém ensinou a Deus, ninguém deu pitaco. Se Deus não teve conselheiro, porque queria eu você dar pitaco a Deus? Na condição de servo, a gente deveria dizer, como disse Isaías, o quê? Eis-me aqui. E tem muito crente que chega diante de Deus, Deus, eu quero que tu salve fulano, eu quero que tu faça isso. Não, baixa a bola. Como é que você vai se expressar diante do soberano dessa forma? Os grandes reis, alguém quando chegar diante do soberano, do imperador, e se não for chamado até ele, e se ele não estendesse o cetro, alguém morreria, porque entrou na presença do monarca sem ser chamado. Quantos crentes acham que pode dizer besteira com Deus, né? Pode dizer das mais blasfêmias possíveis. Eu só sei de uma coisa, o que a Bíblia diz, de Deus ninguém se zomba. Zombe de Deus? Você não é tão forte, não é tão valente. Zombe e continue zombando. Agora se prepare. Se prepare que Ele é Senhor. É um Deus de amor, como a Bíblia diz, mas é um Deus que também traz justiça. Você já observou o ser humano como é petulante, mas essa simples gripe aqui, coronavírus, só uma gripezinha pode banir a humanidade. Você sabia disso? Uma pandemia, varre. Corpinho bonito, light, não sei o que, olha, bagaço. Morre, meu querido. O ser humano não é nada. Só que o diabo mente a gente e diz, não, você é alguma coisa. Você é forte. Não, nós somos pó. E só Ele é Deus. Quando você começa a estudar ao pé da letra, nós temos tudo, a humanidade tem tudo para não viver. Sabia disso? A espécie humana é a mais fraca das mais fracas. Nós temos tudo para não ter vida na terra. Você teria tudo para não viver aqui. Está entendendo? Nós somos um milagre. A vida, como um todo, é um milagre. E eu sou, de fato, um milagre. E sabe por que e você está vivo aqui? Porque Ele tem um comando de tudo. Mas a gente acha que eu vou para o culto, também se eu não quiser, também não vou. Não, eu vou. E também se eu não quisesse, Ele criaria situações para eu ir. Porque Ele é Senhor. Amém, amados? É dessa forma que a gente tem que entender Deus. Esse Deus altamente transcendente. Esse Deus que eu não tenho acesso, a não ser infinitamente na graça dEle que Ele vem até nós. E se deixa revelar através de Cristo Jesus, o nosso único Senhor. Amém, amados? Outra verdade que a gente tem que ver, olha, os povos, as línguas, as nações são nada diante dele. O verso 15, olha o que diz, olha, eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, como pó miúdo nas balanças, eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima.
Acompanhe comigo o verso 17, olha. Todas as nações são como nada perante Ele. Ele as considera menos do que nada, com uma coisa vã. Repita comigo. Ele as considera menos que nada. Me diga uma coisa, tem uma coisa menos do que nada? É como zero à esquerda. Fulano é um zero, mas é um zero à esquerda. Zero do zero do zero do zero. Aí você bota reticência, você bota 3 pontinhos, você bota o que você possa imaginar, etc. Infinitude. Eles, olha, os príncipes, as pessoas, as nações, eles simplesmente são o quê? Nada. Aí ele reduz a mais. Ele diz, nada menos de nada. Isso fala para as nações, né? Todas, não é algumas nações. Alguém se acha, eu sou americano, eu sou britânico, eu sou brasileiro. Tudo o quê? É nada diante de Deus. Se Deus quiser exterminar em um palito, Deus extermina. Amém, amados? Todas as nações são como nada perante Ele. Ele as considera como menos de que nada. Se as nações, Ele considera como nada, imagine Nalva e Teta. Isso é Maria. E Samuel. Me diz, se as nações ele diz que é menos de nada, e por que tu se acha alguma coisa, Samuel? E aí, Joninha, me diz, dá para entender? Quem se olha no espelho, diz, grandioso és tu, né? Nós não somos nada. Era para a gente estar se arrastejando, prostrando, Senhor, me perdoe, graça, louvado seja o teu nome. Porque a gente vê os ídolos aí sendo adorados. O cara pega uma imagem de escultura dentro da igreja católica, aí desce ela, né, na época das venerações, aí vai passar a mão, e adora e cheira os ídolos mortos. E a igreja, para se prostrar, para adorar, para glorificar. Dá para se entender isso? Ele é Senhor, Ele diz, olha, as nações são perante mim como nada. Como vácuo, como vapor, menos do que nada. Amém, amados? Todas as nações são como nada perante Ele. Aí Ele deixa bem claro, olha, acerca disso no verso 23, Ele reitera essa verdade. Vamos acompanhar comigo. O que reduz a nada os príncipes e torna as coisas vãs, os juízos na terra. Os príncipes que se acham alguma coisa, eles, eu torno o quê? Nada. Eu torno uma coisa inútil, inválida. Onde está Napoleão Bonaparte? Onde estão os grandes imperadores da Rússia? Onde estão os grandes impérios persa, assírio, grego, romano, britânico? Onde estão? Onde estão as grandes corporações se acabando? Porque só Ele é Senhor. Não é isso? Só Ele é Deus. E quantas pessoas se acham grande, tudo passará. E o reino dele é um reino sempre eterno. Eterno. É um reino que dura, a Bíblia diz, de geração a geração. De eternidade a eternidade. Ele é Deus. Sempre será Deus. E esse Deus que a gente deve confiar. Amém, meus queridos? E aí vamos prosseguir. A quarta verdade, a imensidão do espaço cósmico, os astros, as estrelas, tudo que existe, recebe o seu comando. Acompanhe comigo o verso 26 do texto. Isaías 40, verso 26, por favor. Diz assim, olha, levantai os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. A gente aprende que o número das estrelas são infinitas, não é isso? Mas mediante a Bíblia, elas têm um número. E além do número, ela tem o quê? Um nome. Ah, se descobriu um planeta, não sabe o nome. Deus já deu esse nome. E esse planeta, essa estrela, essa extremidade,
Deus o conhece. A Bíblia diz, Ele tem tudo. Se Deus sabe o nome dos planetas, que são uma dimensão incálculável, tem mais planeta do que areia nos mares, como é que diz? Nos rios. Se Deus conhece os planetas, imagina, não conhece você. Não sabe onde mora um planeta da sua célula, do seu embrião, do seu, como é que diz? Código genético. Ele te conhece, porque Ele te fez. Ele sabe tua fraqueza, Ele sabe tuas melancolias, Ele sabe suas crises, Ele sabe seus medos, Ele sabe quem é você, Ele sabe quem sou eu, porque Ele nos criou. Amém, amados? E é bom saber que Deus manda no universo, mas é bom saber que Deus manda em mim e em você. Amém? E aí, o universo, de fato, tem o comando em suas mãos. E como o próprio texto diz que Ele, segundo o seu número, as chama todas pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças, porque é forte em poder, e nenhuma delas faltará. Quando Ele chama em revista, todas Ele conhece. E aí é bom saber que Deus nos conhece. Amém? Que Deus tem tudo sob o seu controle, mesmo que eu acho que está fora do meu controle, mas tudo está sob o comando de Deus. Amém, amados? Por fim, meus queridos, o quinto ponto, a singularidade e a supremacia do Senhor. O verso 18 nos diz essa verdade. Olha o que é que diz aqui, olha. A quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou com que o comparareis? E aí a pergunta, eu posso comparar Deus ao quê? Me digam. Quem de fato pode se assemelhar a Deus? Quem de fato pode ser parecido com Deus? Deus não tem parâmetro. Deus não tem limite. Deus não tem régua. Deus não tem cano. Deus não tem nada que eu possa comparar, porque Ele é singular. Só Ele é. E ninguém mais é. Vamos aprender e viver mais a singularidade desse Deus? Ele não é um dos mais, mas Ele é o único ser, sendo o Senhor. Amém? E aí o verso 25, eu queria encerrar com esse daqui, que diz, olha, a quem, pois, me farteis semelhante, me fareis semelhante, para que eu lhe seja igual, diz o santo. No verso 18, a gente vê a narrativa do profeta dizendo, a quem podemos comparar a Deus? E aqui o próprio Deus fala, né? Como de fato, dizendo assim, olha, a quem, pois, me farei semelhante, para que eu seja igual, diz o santo. É Deus perguntando, olha, existe alguém que pode ser de fato comparado a mim? E aí a resposta segura é, ninguém. Só Ele é Deus, só Ele é Senhor, só Ele é singular, só Ele é tremendo. Amém? Vamos agora para a breve aplicação. E aí, meus queridos, quanto mais reconhecemos a sua infinitude, a sua infinita grandeza, temos ciência da nossa insignificância. Porém, o Senhor é infinitamente transcendente, se fez carne e habitou entre nós, e nos redimiu da maldição do pecado, fazendo-nos coroa da sua obra. Vamos repetir junto? Diga, quanto mais reconhecemos a sua infinita grandeza, temos ciência da nossa insignificância. Porém, o Senhor, infinitamente transcendente, se fez carne, habitou entre nós, nos redimiu da maldição do pecado e nos fez coroa da sua obra. Amém, meus queridos? Isso é algo muito
tremendo, um Deus que habita nos céus dos céus. Ele habita, como diz Isaías, no coração mais contrito. Um Deus que mora nos céus dos céus, vê essa terra e entrou, não nos palácios, mas nasceu numa manjedoura. Um Deus que teria muitos ambientes suntuosos para estar, mas está presente entre nós aqui, para ser adorado e glorificado. Um Deus que os céus dos céus não conseguem conter, Ele está presente entre nós. O que eu, de fato, tenho a pedir a esse Deus, diante de tudo que Ele já fez por mim, e na certeza de que Ele me redimiu, para um dia estar com Ele na glória. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. O Senhor infinitamente grande, tremendo, profundo, e Senhor das nossas vidas. Queria que o Samuel viesse